Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E aqui, amados, está registrado algo a respeito da ressurreição. E nessa noite eu quero ler apenas um versículo para não tomar muito tempo. E esse versículo eu considero como um versículo muito forte. No capítulo 15 de 1 aos Coríntios, verso 19. Capítulo 15, verso 19. Olha o que está escrito. O som está excelente, viu? Passa. Vamos orar para que não mude, né? Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Podeis assentar-vos. Eu acredito, irmão, que quando o apóstolo Paulo chega bem nessa fase da primeira carta que ele escreve aos Coríntios, Paulo, ele estava tentando de alguma maneira fazer as pessoas relembrar de tantas coisas que o Senhor fez pela vida deles, fazer a igreja do Senhor lá em Corinto relembrar os dons, as manifestações, as promessas do Senhor e, acima de tudo, o sacrifício que o Senhor tinha feito pela vida de cada um. Porque eu acredito, irmão, como está escrito, registrado nessa carta, chega um momento na nossa vida, por N coisas, por N razões, que a gente se esquece de Deus. A gente se esquece das promessas que o Senhor fez para as nossas vidas e para a igreja. E muitas vezes nisso a gente vai se acomodando, e o tempo vai passando e a gente vai como que se acostumando com a situação que nós nos encontramos. E aí o tempo vai passando e a gente deixa de ser beneficiado com as coisas que o próprio Deus tem reservado para nós. Deus tem um celeiro no céu. Deus tem uma despensa no céu recheada de coisas que Ele quer derramar nas nossas vidas. E isso nós conhecemos como o seu amor derramado em nossos corações. Nisso nós entendemos que o que a gente viveu até o dia de hoje, sendo crentes novos na fé ou crentes velhos na fé, não estou falando aqui de velho crente e de novo crente, estou falando de uma vida que nós já temos levado diante de Deus no decorrer dos anos, a qual há alguns que tiveram várias experiências e outros nenhuma. E isso vai nos tornando acomodáveis. Pessoas que muitas vezes não querem responsabilidade, eu não quero dizer nem com a igreja, mas com o próprio Evangelho. E isso faz com que a gente se esqueça daquilo que Deus tem para nós. Irmãos, estão compreendendo? Amém? Então, uma das coisas que o apóstolo Paulo ele quis relembrar, se os irmãos atentar aqui para uma coisa, no primeiro versículo ele diz assim, ó. Também, quando ele diz também, ele está se referindo mais a algo que ele tem a revelar para aquela igreja, de tantas coisas que ele já havia falado. Aí ele diz: também vos notifico, ou seja, também vos lembro, também faço menção a vocês, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Ou seja, eu falo para vocês de coisas que vocês já ouviram falar. Aí ele disse: eu estou falando de ressurreição. Por um acaso vocês esqueceram da ressurreição?
Por um acaso vocês não sabem da grande responsabilidade que tem após a morte, quando a própria Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo? Outrora escreveu o profeta que enquanto há vida, há esperança, e é verdade. Mas depois que morremos, irmãos, ficamos sujeitos à ressurreição, a primeira ou a segunda ressurreição, se você não sabe. E por isso que a Bíblia ela vai dizer que bem-aventurado aqueles que participarem da primeira ressurreição, porque esses serão que terão direito à coroa que foi falado nessa noite. Esses serão que terão direito ao gozo eterno, vão estar diante de Deus, vão ceiar com o Senhor, vão estar em louvor e adoração ao Senhor perpetuamente. Porém, aqueles que não tiverem parte com a primeira ressurreição, eles vão ressuscitar, não para a vida eterna, mas para a morte eterna. Atente para uma coisa. Segundo o significado da vida eterna e da morte eterna, todos eles serão eternos. Não esqueça de uma coisa: a sua consciência ela estará viva sempre, seja em gozo ou seja em tribulação. Aí é onde o bicho pega. Porque para onde você for, você vai ter o seu galardão. Para onde você for, vai ser bênção ou vai ser maldição. Compete a ressurreição, que você terá parte dela. Existe quantas ressurreições? Olha para cá, quantas? 2. E o apóstolo Paulo quis advertir aos crentes em Corinto o evangelho que eles já tinham ouvido a respeito da ressurreição. Agora, falamos há alguns anos, ou algumas décadas, tempo atrás, antes de Paulo se converter ao verdadeiro evangelho, Cristo já estava pregando, ou mais, Cristo vivenciou, deixou como exemplo que haverá uma ressurreição, que, como diz a palavra de Deus, se creres no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. E Cristo deixou isso como o exemplo para nossas vidas, para que nós viéssemos acreditar. Você sabe qual é o significado da palavra ressurreição? Claramente ela nos indica tornar a vida, levantar-se, erguer-se, despertar ou acordar. E por que não dizer que ressurreição significa voltar a viver? Para ser mais prático, a palavra ressurreição vem de uma palavra grega anastasis, que define o termo ressurreição. E esse é o sentido original da palavra ressurreição, porque todo aqueles que torna a vida, ele está ressurgindo da morte. Ele está sendo vivificado novamente. Uma vez, essa é a primeira forma de ressurreição, biblicamente falando, uma vez que conhecemos a Cristo e que entregamos a nossa vida para Ele, uma vez que Cristo nos escolhe e nós descemos as águas, ali nós morremos com Cristo. Quando nós imergimos as águas, nós nascemos das águas, nós morremos em Cristo.
A imersão das águas nos dá o entendimento que nós nascemos novamente, agora uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso faz-se entender, biblicamente falando, que faz parte de uma primeira ressurreição, que não é a que nós trataremos bem quanto à palavra que nós temos para a igreja hoje, mas eu estou falando de algo metafórico, simbólico, aparente, que naquele momento nós nascemos de novo. A gente nasce de novo quando nós morremos e ressurgimos, a gente nasce de novo. Aí a primeira ressurreição, biblicamente, metaforicamente falando. Segundo sentido da ressurreição, agora não mais original, mas no sentido doutrinário. Os irmãos estão me compreendendo? Ressurreição, segundo sentido doutrinário, é a outorga da vida ao que havia se extinguido fisicamente, ou seja, ressurreição no sentido doutrinário é o presente, a devolução, a volta, a benevolência de Deus a respeito da vida para conosco, vida essa que havia se extinguido, acabado, apagado, e aí a pessoa retorna à vida, isso no sentido doutrinário. Então basicamente isso é a ressurreição. Tem vários significados? Sim, com certeza. Se nós formos estudar a fundo a respeito da ressurreição, veremos vários significados. Mas aí o caráter geral da ressurreição, que compete a isso o caráter? No Antigo Testamento, irmão, vários personagens importantes, grandes homens de Deus, na história do Antigo Testamento, eles demonstraram fé a respeito da ressurreição, acreditaram de forma que havia entre os judeus crenças que as pessoas poderiam ressuscitar mediante alguns dias. Por isso que a ressurreição de Lázaro, que Jesus fez na vida de Lázaro, superou as expectativas dos judeus. Lázaro ressuscitou no quarto. Segundo os estudos, acreditam os judeus que uma pessoa poderia ressuscitar até o terceiro dia. Mas Jesus, ele sempre foi sábio. Jesus, ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Jesus chega na hora certa. E aquele tempo necessário que ele passou até fazer então 4 dias que Lázaro estava morto, acredite, Jesus ele sabia disso. E foi necessário que passassem-se os 4 dias para que eles chegassem na cidade de Lázaro, onde estavam Marta e Maria, suas irmãs, para o ressuscitar. Ora, quando 4 dias, Lázaro já estava podre. E Jesus ecoou-se a voz de Jesus: Lázaro, saia, venha para fora. E Lázaro ressuscitou. Então aqui no Antigo Testamento, vários personagens importantes como Abraão, como lá em Gênesis 22:5, em Hebreus 11 também vai evidenciar a respeito de Abraão. Jó no capítulo 19, versículo 20 e 27, um dos filhos de Coré, no cantomor, quando salmodiava lá no Salmo 49, verso 5,
Também o profeta Isaías, ele cria e profetizava a respeito da ressurreição antes de todas as coisas, antes de Cristo, ele já profetizava sobre a ressurreição a respeito de Cristo. Então, no Antigo Testamento, aqui nós já vemos um caráter geral da ressurreição. E no Novo, a doutrina da ressurreição foi declarada e ensinada pelo próprio Jesus. Por isso Jesus é considerado as primícias da ressurreição. Porque dentre outros que foram ressuscitados, Jesus, ele é as primícias. A ressurreição, irmão, é algo tão profundo a ser relembrado sempre, como uma grande responsabilidade, como uma grande bênção, que quando Jesus ressuscitou, quando Jesus deu o brado, o último brado, está consumado. A Bíblia diz que deu um terremoto tão grande que várias pessoas ressuscitaram. É forte. Quando Jesus cumpriu com aquilo que ele queria demonstrar, dar como exemplo, os céus fizeram pessoas ressuscitar. E elas são partes com Jesus da primícia. Elas ressuscitaram e pronto, diferente de alguns que ressuscitaram e depois morreram, como o filho da viúva de Naim, e vários outros exemplos bíblicos de pessoas como Lázaro, que ressuscitaram, mas depois eles morreram. Mas que ressurreição de primícias são essas? A de Cristo, porque ele morreu, o terceiro dia ele ressuscitou, só que ele continua vivo. Ele continua vivo. Então no Novo Testamento, Jesus ele declara, ensinando como por exemplo de sua própria ressurreição, e em seu ministério terrestre, ele precisava demonstrar que a ressurreição era algo importante para um cristão. Por que aprove a Deus nos levar a esse ensinamento hoje? Porque a gente está banalizando isso aqui, irmão. Como se a gente não estivesse dando crédito. Ora, se tem gente, irmão, que não quer nem morrer, tem medo de morrer. Tem medo de morrer, crente tem medo de morrer. E esse apóstolo aqui diz que o morrer para ele é lucro. Medo de morrer, irmão, é uma coisa. Mas a questão de você sentir as perdas, porque se eu disser que medo de morrer eu não tenho, mas eu tenho medo das coisas, de como elas vão ficar. É assim que algumas pessoas pensam. Como vai ficar meus filhos? Como vai ficar a minha esposa? Como vai ficar as circunstâncias, as minhas dívidas? Quem vai se responsabilizar por ela? Como vai ser futuramente a vida do meu filho sem o espelho de um pai, sem a ajuda de um pai, sem o colo de um pai? São essas coisas que eu, particularmente dizendo, eu venho aqui dizer que medo de morrer eu não tenho. Eu tenho que estar preparado para a morte, porque eu sei que a morte ela não vai ter poder sobre a minha vida, de maneira nenhuma. Porque haverá um dia, irmão, que eu, junto aos santos, junto à igreja, junto a você, nós todos iremos ressuscitar. Por que eu digo que essa igreja aqui em Corinto estava depreciando, estava tratando isso aqui como coisa banal?
Havia crentes na igreja, escute, que tratava a ressurreição como falácia. Olha o que é que diz aqui, a partir do verso número 12, do mesmo capítulo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum entre vós, a igreja, está falando da igreja. Como é que estão falando alguns crentes aí no meio de vocês? Que a ressurreição não é verdadeira. Aí, verso número 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Ele está dizendo para a igreja. 14. E se Cristo não ressuscitou, escute, logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé. É vã no Senhor. Então havia, irmão, crentes no meio deles que estava dizendo que a ressurreição não prevalecia, não era verdade a ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo sentiu a necessidade de dizer para eles: olha, se vocês quiserem continuar vivendo esperando só nas coisas daqui, vocês vão ser os mais miseráveis dos homens. Que sentido traz essa palavra, a saber, os mais miseráveis dos homens? Miserável é uma pessoa que não tem nada, sim ou não? Então aqui ele está falando da ausência das coisas celestiais. Porque a não busca das coisas concernentes ao céu nos faz pessoas pobres espirituais, nos faz pessoas pobres de espírito, nos faz pessoas viver anos e anos na presença de Deus e não ter uma experiência com Deus. Então, irmãos, eu acredito que havia um interesse do apóstolo Paulo de mostrar uma outra versão para a igreja. No versículo 20 ele diz, de fato, quando ele diz, ele está dizendo com certeza. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, há alguns que morreram, só que ele foi primícia quando ele ressuscitou. Além do mais, ele ressuscitou e ele permanece vivo. Aleluia. Versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eis aí o sentido doutrinário da ressurreição. É quando nós somos vivificados, quando nós retornamos a viver a vida. Nós somos vivificados em Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 23, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, vou explicar isso para você. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando agora da primeira vinda, da primeira ressurreição. Quando acontecerá a primeira ressurreição? Eu vou tentar explicar o mais simples possível para que você não possa ser confundido, sair confundido nessa noite. Quando será a primeira ressurreição? Quando Cristo volta. A Bíblia, ela diz que quando Cristo voltar, os santos
eles ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Está escrito aqui, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Aqui, já para os versos, já quase no final do capítulo 15. Glória a Jesus. Bendito seja o Rei da Glória. Deus seja louvado. Assim terá também escrito o primeiro homem Adão, feito em alma vivente, o último Adão, versículo 45, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, qual celeste, tais também os celestiais. Vamos chegar. E agora isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Olha aí. Na verdade, nem todos dormiremos, que a gente acabou de ler no versículo antecedente. Mas todos seremos o quê? Todos seremos o quê? Transformados. No momento, num abrir, versículo 52, e fechar de olhos, ante a última trombeta, ou seja, no momento que a última trombeta tocar, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós vamos acrescentar aqui que estamos vivos, né? Teremos os nossos corpos transformados. Paulo advertiu a igreja a respeito disso, para que a gente viesse não só saber como vai acontecer a ressurreição, para que a gente viesse não saber o que é ressurreição, mas para que a gente viesse ter a certeza da grande responsabilidade que nós temos quando nós ressuscitar, porque todos vão ressuscitar. Alguns exemplos bíblicos de ressurreição literais. No Antigo Testamento, a história dramática de uma ressurreição de uma mulher sunamita, né? Que através da oração, o profeta Eliseu, ele ressuscitou seu filho. Aquela mulher que, segundo a história, ela ajudou o profeta. Toda vez que o profeta passava, ela dizia: aquele é um homem de Deus, aquele é um homem de Deus, vamos construir um lugar para ele. E quando o profeta foi-se embora, ele chamou o seu servo: rapaz, nós temos que fazer alguma coisa por essa mulher. Quem ajuda o profeta tem bênção, viu? Quem pegou, irmão? Aí, quando aquela mulher vem a eles diz: vou fazer uma coisa por ti. O que é que tu precisa? Ela disse: rapaz, eu nunca tive filho. Pois conta os dias. A Bíblia não diz assim, mas segundo os dias de uma mulher, ou seja, daqui a 9 meses, quando eu voltar, tu vai estar com o menino nos braços. E assim se sucedeu. Ora, aquela mulher achou que ele quem tinha dado um presente para ela, pois Eliseu, ele era profeta. Só que o menino tem uma dor de cabeça e morre. E aí a Bíblia diz que ela ficou, né, sem saber o que fazer. Foi atrás do profeta e disse: tu me deu o menino só para o menino morrer? Aí a Bíblia diz que Eliseu fez algo ali muito estranho, deitou-se sobre o menino e o menino ressuscitou.
né? E entre eles muitos outros, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, enfim, muitos tiveram grandes experiências a respeito da ressurreição. Então, nós vimos aqui alguns exemplos bíblicos literais no Novo Testamento. Os exemplos são numerosos, começando por Jesus, né? E aí várias outras testemunhas de ressurreição. Agora, a ressurreição também nós classificamos como tipos de ressurreição. Nós sabemos quantas ressurreições são a primeira e a segunda ressurreição. Agora, ela tem os seus tipos. Que tipos são esses? Nacional. Isso aqui tem amparo bíblico, irmão. Espiritual e físico. Nacional por quê? Porque tipo de uma ressurreição nacional, a linguagem é uma linguagem metafórica, que simboliza uma restauração, e isso em relação ao povo de Israel. O povo de Israel, ele está passando, está quase ressuscitando da morte. O que eles estão vivenciando hoje é só algo que é necessário que eles passem para o cumprimento da palavra. Mas eles vão ressuscitar. Segundo a Bíblia, ela diz que o Senhor, ele veio exclusivamente para o seu povo, Israel. O que eles estão vivenciando hoje é só a desobediência a Deus. Por isso que eles estão vivenciando isso hoje. Mas isso aí vai passar, porque o próprio Deus, com a sua mão forte, ele vai tirar tudo isso de cima do seu povo. E o seu povo vai ser um povo livre e escolhido e adquirido por ele. Então, o tipo da ressurreição nacional é concernente uma linguagem, que é uma renovação para o povo de Israel em vários termos, políticos, materiais e espirituais. Temos amparo dentro da Bíblia, tem Daniel 4, versículo 23 ao 30, vai falar sobre essa restauração. Ezequiel 36, 24 ao 28, fala sobre essa mudança do povo de Israel. Enfim, várias outras passagens falam do cumprimento cabal dessa profecia, imutável, algo que Deus já disse que ia fazer e ele vai fazer, e não há quem impeça. Não tem guerra que impeça, não tem Hamas que impeça, não tem Irã que impeça, não tem ninguém que impeça. É igual a ressurreição. É iminente, vai acontecer para todos nós. Os irmãos estão compreendendo? Segundo tipo de ressurreição, espiritual, refere-se aqui também de uma forma assim aparente, metafórica, a um renascimento espiritual dos que, tendo estado mortos nos seus delitos e seu pecado, de repente eles ressurgem das cinzas. Cada um de nós já passamos por essa ressurreição, porque antes nós estávamos mortos nos nossos pecados, antes nós estávamos mortos nos nossos delitos, antes nós estávamos mortos nos nossos vícios, antes nós estávamos mortos na nossa prostituição. E aí aprove a Deus nos ressuscitar da condição que nós estávamos. E a ressurreição física, que a gente precisa aqui distinguir esse tipo de ressurreição sobre duas visões, dois ângulos: o temporal, né, e no sentido temporal e no sentido escatológico.
No sentido temporal, nós temos exemplo aqui de pessoas que morreram, né? Ressuscitaram. Essas pessoas morreram, foram sepultadas e pelo poder de Deus elas ressuscitaram. Posteriormente elas voltaram a morrer novamente. E aqui é no sentido temporal. No sentido escatológico, tanto o justo quanto os ímpios, todos eles vão ressuscitar, certo? Só que há uma distinção de tempo que a gente não sabe. Eu não tenho como explicar para você isso. Só sei que haverá uma primeira e uma segunda. Então um vai ser primeiro e o outro vai ser segundo, ok? Então isso está relacionado à ressurreição dos ímpios e do justo. Fisicamente falando, o justo levantar-se-ão dos seus sepulcros na vinda do Senhor, que a gente falou. E os ímpios se levantarão não com os santos. Olha aí como será diferente, distinta. Mas no fim de todas as coisas, no juízo final. Vamos abrir a nossa Bíblia, porque esse aqui é o essencial que vocês entendam nessa noite. Apocalipse 20, verso 11. Um dia desse eu quebrei cabeça, irmão, com um abençoado nessa passagem aqui. Foi estreito, foi para fazer ele entender, rapaz, mas deu certo, viu? Apocalipse 20. Quem achou, fica de pé e lê em voz alta. 20, 11 ao 15. Quem achou, irmão? Fique de pé e leia em voz alta. Dá o microfone. Ajuda. Irmão, escute aí para vocês entenderem. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu lá os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Amém. Os irmãos ouviram aí a segunda ressurreição? No juízo final, quando, como não temos tempo para explicar a escatologia aqui, quando segundo a cronologia dos acontecimentos, quando a igreja for arrebatada, que os que estiverem mortos vão ressuscitar, escute, e que automaticamente os que estiverem vivos serem transformados, que provavelmente não será a nossa geração. Não sei, pode ser. Mas que quando isso acontecer, passará um período de 1000 anos. Eita, pastor, é tempo, viu?
É tempo, pastor. 1000 anos, né? Não se apegue a isso aí, viu, irmão? Porque para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. E um dia como se fosse 1000 anos. Ele disse aqui no capítulo 5, será como um piscar de olhos. É ligeiro, né? Por isso a igreja deve estar atento à ressurreição. Após a isso, o cumprimento disso, começará a grande tribulação na terra e o gozo que a igreja terá diante de Deus, com o seu encontro e a sua boda, o seu casamento da igreja com o Senhor. Ei, irmão, eu não sei se você está sentindo, mas isso é forte, que enquanto nós estivermos sendo servidos pelo próprio Deus nos seus anos, remarútica, haverá grandes rumores, gritos incessantes. Vai sol, quer a paz. Em seguida, Satanás será solto para massacrar. E eles morrerão. Imagina aí o anticristo porque nesse momento ele vai se revelar. A igreja não estará mais aqui. E imagina aí o anticristo mandando soldados, ou uma potência, não sei, ou um poder, ou uma carta, ou uma determinação de exterminação chegar na tua casa e fazer você negar o nome de Cristo. Você sabe por que o apóstolo Paulo disse que aqueles que esperam somente aqui, irmãos, são mais miseráveis? Porque tem crente que ainda tem a mente limitada. Tem crente que pensa que vai conseguir passar pela grande tribulação. Irmão jovem, não vão ficar, mas na grande tribulação seremos daqueles que vão vir voltando. É não, irmão. Não suporta não, irmão. Porque quando ele vir, vai ser dividido esse tempo, 1000 anos. Vai ser dividido. Vai ser um tempo de bonança. Ele vai enganar até os escolhidos. Quem é os escolhidos? O povo de Israel. Ele vai enganar até o povo de Israel. Nós não estaremos mais aqui. Está compreendendo, irmão? Ele vai enganar até o povo de Israel. Porque ele vai ser bom, mas depois o bicho vai pegar. E aí não tem quem suporte. Só mesmo os escolhidos. A visão que João teve, 144 mil, que também concernente a valores, quantia, quantidade, ninguém sabe. Mas ele diz, está aí os que vêm da grande tribulação. É o povo de Israel. Ok? Ok, irmãos? Então, o Senhor ele coloca no coração do apóstolo Paulo de advertir o seu povo, a sua igreja, a respeito de coisas futuras. E uma dessas, a ressurreição. Porque de qualquer maneira, irmão, independente da primeira ou da segunda ressurreição, depois que morrer, irmão, já era. Está julgado. Ou você vai estar mediante o tribunal de Cristo para receber o seu galardão, ou então você vai estar diante de Deus para prestar conta diante do trono de Deus, onde vai abrir um livro chamado Livro da Vida, que lá está dizendo tudo que a gente fez. Tudo que a gente fez está escrito lá, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os milésimos de segundo. Se de alguma coisa dessa você não se arrependeu, me desculpe, irmão. A sua parte é forte, isso que eu vou dizer, mas é no lago de fogo.
onde é reservado para a segunda morte, porque o negócio é tão profundo, irmão, você já morreu, e aí você vai morrer de novo, eternamente lá no fogo, aonde queima e tem um cheiro de enxofre. O negócio é sério, sim ou não? Sim. Então, atendemos para o que o Senhor Ele está nos revelando a respeito da nossa ressurreição. Amém? Os irmãos nessa noite entenderam os tipos de ressurreição, as suas características, a ressurreição que nós temos quando nós conhecemos a Cristo como Salvador, onde Cristo realmente nos revivifica. Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam que quando o último som da trombeta tocar, os mortos vão ressuscitar e os que estiverem vivos vão ser transformados. E isso aqui, irmão, vai numa tão profundidade que não tem nem tempo para a gente falar. Porque os que fizerem parte da segunda ressurreição, eles vão ressuscitar. Só que os seus corpos não serão um corpo glorioso, será um corpo normal. Deus é tão justo, irmão, escute, isso aqui é profundo, viu? Deus é tão justo para as pessoas pagarem o preço do que elas fizeram, que até aqueles que morreram no mar, o mar vai prestar conta desses corpos. Ei, pastor, o peixe comeu tudo, não se preocupe, que vai vir inteiro, só para queimar no fogo. Então, essa é a palavra que o Senhor Ele tem para a sua igreja, para que a gente venha saber da responsabilidade e conhecer o que é a ressurreição em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.